Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre a subtração de vetores através do método do paralelogramo. Nós abordamos já a parte de adição de uma forma geral, certo? A parte de subtração de uma forma implícita. Agora vamos ver para o método do paralelogramo, como é que a gente faremos a subtração de vetores, beleza? Vamos então aqui para a tela do computador, beleza? A subtração de vetores com ângulos qualquer. O que é que acontece muitas vezes? A gente vimos aquelas situações, né, de dois vetores quando estão no mesmo sentido, porém em direções opostas, que um subtrai ao outro, certo? E coisas do tipo. Porém, para um ângulo qualquer, Manuel, independente da situação. Como é que é determinado isso? Vamos então aqui. Da mesma forma que somos capazes de somar dois vetores, também somos capazes de subtrair dois vetores. Da mesma forma, a ideia é basicamente a mesma. O que vai ocorrer de diferença é que os dois vetores estarão posicionados de formas distintas. Enquanto um tem um sentido positivo para um lado, ele vai estar subtraindo, no caso, pois vai estar com sentido oposto, certo? É necessário saber, né, que o vetor resultante será composto por A mais a subtração do vetor B, certo? Isso significa que para nós obtermos o vetor A menos B, devemos adicionar o vetor A e subtrair ao simétrico, no caso do vetor B. Enquanto o vetor B estaria apontando para o lado positivo, né? Vamos supor aqui que nós tenhamos o vetor A aqui e o vetor B neste sentido, B positivo. Então, se nós estamos subtraindo, ele vai estar o simétrico, né? Vai estar o simétrico oposto a ele, que é menos B, certo? Esse é o vetor. E vamos então ver as situações e os casos específicos. Vamos aqui. O primeiro caso aí, nós temos o vetor A e nós temos um vetor B. Os dois estão nessa circunstância aqui, nesse caso, a gente teremos a soma, porque irá unir o vetor A mais o vetor B. Porém, se eu quero falar sobre a subtração, o vetor B ele vai estar oposto, certo? No caso, o vetor simétrico, que é o menos B, onde no caso ele vai estar subtraindo. Vamos imaginar forças. Vamos imaginar como esses vetores sendo força. Se nós temos uma força aplicada de 10 newton para um lado, eu estou aplicando com minha mão esquerda uma força de 10 newtons para um lado e na mão direita eu tenho uma força de 2 newtons, certo? Enquanto numa eu tenho 10, na outra eu tenho 2. Se eu tenho 10 apontando para cá e 2 apontando para cá, essa força, e quando eu aplicar a força, uma vai estar subtraindo. Porém, continua, no caso, a força para cá. Por quê? Porque o 2 não vai conseguir cobrir a força de 10 newtons, certo? Porque eu tenho mais força nesse lado do que nesse. Eu estou aplicando uma força maior no lado esquerdo. A mesma ideia é aqui desse vetor. Ao nós subtrairmos esses dois vetores, A e B, que estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, nós temos esses dois vetores que estão um oposto ao outro, certo? Então, consequentemente, um vetor vai estar subtraindo do outro. Porém, o vetor resultante será, no caso, para onde o vetor maior estiver apontando. No caso, o vetor A, certo? Para esse caso é mais fácil determinar, porque nós vamos aplicar a lei dos cossenos, que é a mesma ideia que a gente tinha anteriormente, certo? E a gente já fez a determinação disso nas aulas anteriores. E aqui nós fazemos essa aplicação e, como o cosseno no caso, então, aplicando, né, aquelas leis que a gente já aplicou anteriormente, eu não vou explicar novamente, certo? Por quê? Porque já vai ficar repetitivo e cansativo, certo? Porém, nós já temos a ideia que um vai estar subtraindo ao outro. Como eu informei, a gente pode aplicar a lei dos cossenos aqui na situação, certo?
e determinar os termos, beleza? A outra forma no caso aqui, e agora no caso, como a gente falamos para um ângulo comum, vamos falar agora para casos mais específicos. O caso 1 aqui em questão, nesse método da soma vetorial, ele nos permite subtrair dois vetores ao mesmo tempo. Como assim? Nós temos o vetor A e o vetor B subtraindo, no caso, está oposto ao vetor B positivo, certo? Nós temos aqui essa situação, então como nós definir o vetor resultante? Para definirmos o vetor resultante nessa situação, é necessário utilizarmos a ideia de quê? A ideia de unir caudas. Nós vamos unir as duas caudas dos dois vetores, o vetor A e o vetor B. Após essa união, vamos passar retas tracejadas paralelas ao vetor, certo? Será uma reta tracejada paralela ao vetor A e uma outra reta tracejada paralela ao vetor menos B. Com essas duas retas, nós temos aqui esse tracejado. E o vetor resultante, ele sai, no caso, da cauda do vetor A e B até a união da cauda, até a união das duas retas paralelas, certo? Tracejadas aqui. Então, consequentemente, o vetor resultante aqui em questão será este daqui, ó, para essa situação. A ideia é a mesma, né, de aplicação da soma. A diferença é que na soma a seta estava para cá, o B estava para cá e o vetor resultante, no caso, estaria, vamos supor, assim, mais ou menos. A diferença seria essa. Porém, no caso aqui em questão, a gente quer a subtração e obtemos, no caso, através dessa forma aqui, beleza? Vamos agora para um segundo caso. Neste segundo caso, utilizando as mesmas ideias, certo? Nós temos os dois vetores subtraindo, certo? Emanuel, mas você falou somente de um vetor. Porém, no caso aqui, a gente estamos trabalhando com subtração de vetores. Independe se um vetor vai ser positivo e outro negativo. Eu estou mostrando a panorâmica geral, certo? Os exemplos que podem ocorrer. No caso, nessa situação aqui, os dois vetores estão subtraindo. Vamos fazer a mesma coisa. Definir o ponto de origem dos dois vetores, que será a união das duas caudas. Unimos as duas caudas, passamos uma reta tracejada paralela ao vetor A e uma outra reta paralela tracejada, no caso, ao vetor B, certo? Passando então essa reta tracejada, nós teremos agora o seguinte caso, que para determinarmos o vetor resultante, a gente precisamos então sair da cauda da união dos dois vetores até a interseção das duas retas tracejadas que foram passadas entre si. Então, o vetor resultante aqui em questão será este daqui, ó, como podemos ver melhor nessa imagem aqui caracterizada, certo? O vetor resultante, a mesma coisa que eu mostrei anteriormente. Vamos agora para o terceiro caso, para o terceiro exemplo, certo? Eu agora estou só passando exemplo de subtração de vetores. A ideia é igual a todas as aplicações que fizemos anteriormente. Para esse terceiro caso aqui, temos o vetor A negativo e o vetor B positivo. Para definirmos a resultante, a mesma ideia. Unimos cauda com cauda, passamos a reta tracejada e depois a reta da resultante, que será da cauda de AB até a interseção das duas retas tracejadas, beleza? Agora vamos para um quarto exemplo. Neste quarto exemplo, nós temos uma situação na qual os dois vetores estão perpendiculares entre si, certo? Eles estão perpendiculares, formando, no caso, um ângulo de 90 graus. Nessa situação aqui, a gente vamos fazer a mesma ideia. A diferença aqui, no caso, é que este ângulo aqui será de 90 graus, um ângulo agudo. Então, consequentemente,
o vetor resultante dessa situação será o tracejado, né? Com uma reta saindo da cauda de AB, indo até o ponto de interseção das retas tracejadas. A ideia é basicamente a mesma, e para todas as situações anteriores, nós vamos utilizar a lei dos cossenos, certo? Para todos esses casos, nós vamos resolver com a lei dos cossenos. Nós temos um ângulo em questão, então vamos determinar apenas o vetor resultante, beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.